voltei trazendo mais um review de filme de terror nesse Monkey Madness 2021. Nesse mês de outubro, né, eu vou estar analisando um filme de terror diferente a cada dia. No dia de hoje, então, vou estar falando a respeito do 9º filme de terror que eu assisti esse mês, que é o Evil Dead 2, né, a sequência do filme que eu analisei ontem. Então, para quem já assistiu os filmes do Evil Dead ou quer saber por que deveria assistir os filmes do Evil Dead, escuta primeiro meu programa de ontem, né, que falei do primeiro filme dessa franquia, dessa trilogia, que é a minha favorita, né? Minha sequência de 3 filmes favoritas é a trilogia do Evil Dead. E agora hoje eu vou estar falando do Evil Dead 2, né? Evil Dead 2 ele saiu 6 anos depois do primeiro Evil Dead. Então, basicamente, o diretor por trás desse filme, né? O Sam Raimi, ele nunca imaginou, ou melhor, provavelmente ele gostaria de fazer mais de um filme, mas ele não tinha qualquer garantia de que ele poderia, né? E daí, 6 anos depois, ele e o Bruce Campbell sentiram que eles poderiam estar lançando o segundo filme, não sei porquê, né? Mas acharam que era o momento certo de estar lançando essa sequência daí e tal. E esse filme daí tem várias coisas interessantes. Tipo, em primeiro lugar, é um baita filme, é um filme excelente. Dá pra assistir ele sozinho, sem ter assistido o primeiro filme, sabe? Porque basicamente ele incorpora uma espécie de remake da história do primeiro filme nele. Vocês vão entender logo de cara, conforme eu for entrar na sessão de spoilers, mas ele basicamente edita acontecimentos do primeiro filme. E por que isso acontece? É por causa que eles tinham medo de que muita gente que fosse assistir esse filme não estivesse por dentro do que estivesse rolando, entendeu? Não estivesse assistindo o primeiro filme, sabe? Certo, porque não foi um filme que foi muito distribuído, teve um acesso muito grande, enfim, seja lá por quê, tinha esse temor assim na cabeça do Sam Raimi, e ele falou, quer saber, vamos colocar uma espécie de remake assim no começo, então, para todo mundo ficar por dentro do que essa história se trata, né? E, além disso, antes de poder falar assim, cena por cena, o que eu posso dizer assim, esse sim é um filme de terror e comédia, sabe? Tem os dois gêneros bem representados. O protagonista, o Ash Williams, a partir desse filme ele se torna, tipo assim, o grande atrativo da obra, sabe? Eu realmente gosto do primeiro filme, mas não dá pra dizer que a principal razão de eu gostar do primeiro filme é a personalidade do Ash Williams, né? E a interpretação do Bruce Campbell dele. Mas aqui no segundo filme, dá pra ver que o Sam Raimi e o Bruce Campbell já estavam tipo assim, olha, vamos fazer o Ash ser assim, ser assado, ter esse tipo de comportamento, né? Vamos colocar a comédia e tudo mais, e vamos colocar uma característica, assim, uma personalidade muito mais excêntrica, sabe? Vamos fazer ele virar um maníaco sociopata, basicamente, bem distante da personalidade genérica e chata, tediosa, né? Que ele tinha lá no primeiro filme, no primeiro Evil Dead. Então, honestamente, eu indico pra qualquer pessoa, se tu não tiver a fim de assistir o primeiro filme, então assiste só esse aqui primeiro, sabe? Porque realmente tem como, mas eu acho que vale a pena assistir os 3 filmes. São uma história muito interessante, né? Muito caralho. Mas agora, de tudo isso, eu vou partir direto já então pra análise, sabe? Porque não tem mais o que falar, sabe? A esse ponto, a esse momento, não tenho o que falar a respeito de Evil Dead que já não tenha sido dito, né? Tirando, né? Contar a respeito de cada uma das cenas, o que que eu acho, por que que aquilo lá é legal ou não. E esse programa aqui pode ter certeza que vai ser muito legal de acompanhar, porque esse filme é muito maneiro de assistir, sabe? Assim como o primeiro, esse filme é muito divertido, e eu diria que nesse quesito esse aqui é até mais do que o outro, né? Então, basicamente, os 7 primeiros minutos desse filme são uma espécie de remake do primeiro filme, né? Com algumas mudanças importantes. Em primeiro lugar, não era um grupo de 5 pessoas, basicamente nessa versão desse segundo filme que eles excluem todo mundo que não é a namorada dele, né? Que não é a Linda. Então, basicamente, nessa versão aqui desse universo, tu ignora tudo o que aconteceu com a irmã dele, tu ignora tudo o que aconteceu com o amigo dele, sabe? É como se nada que lá tivesse acontecido, né? Nenhuma daquelas cenas realmente aconteceu. Então, o que que aconteceu aqui nessa versão? Ele foi parar nessa casa daí tal, lá com a namorada dele, com a Linda, sabe? Ele deu um pingente pra ela dançou e tudo mais, né? Eles iam ter uma noite romântica agradável, né? E, porém, né, rola o lance do gravador, né? Só que daí o gravador não tava no alçapão, tava simplesmente na casa e tal, porque era a casa do mesmo pesquisador, do mesmo arqueólogo, né? E daí eles botam pra rodar, né? Ah, e também, inclusive, assim que o filme começa, eles já começam falando do Necromicon, sabe? Tipo, tem um narrador falando assim, esse é o Necromicon,
sabe? Feito com carne humana, com sangue, sabe? Então, basicamente, esse filme aqui ele já estava muito mais focado no que ele queria ser, sabe? Ele estava tipo, não, Evil Dead 2 e tal, agora a gente vai mostrar pra vocês o que a gente queria que essa franquia fosse. Não é um filme de terror normal, gente. Isso aqui é uma doideira muito maluca e vocês vão, quem conhecer esse filme vai saber do que a gente tá falando. Então, né? Aí o que que acontece também diferente, o jeito que ele mata a namorada dele é até bem parecido, porque ele também corta a cabeça dela com a pá, que nem a gente viu realmente ele fazendo no primeiro filme, né? Só que daí ele enterra o cadáver dela naquelas condições mesmo ali e tal, né? E daí seria depois dessa cena daí que ia chegar aquela parte que a gente viu no final do primeiro filme, sabe? Que é como se ele fosse ser pego por aquele demônio invisível que, né, a gente nunca enxerga. Só que basicamente não aconteceu nada daquelas coisas que a gente viu, né? Envolvendo a Shelley e o Scott lá no final, né? Toda aquela sequência de stop motion, ele tocando fogo no Necromicon, nada disso aconteceu porque basicamente esses personagens todos não existem nessa versão aqui, né? Então, ele é pego assim e tal, pela esse fantasma invisível e tal, né? E ele é arremessado pelos ares, sabe? A gente vê mais uma vez uma das câmeras que são características do Sam Raimi, sabe? É um take no rosto do Ash enquanto ele tá voando pelos ares antes dele bater de paleta assim num, numa árvore, né? Uma árvore bem grande, bem grossa, né? E daí, ah, quando o Ash cai lá, ele cai de cara numa poça d'água e depois ele ergue berrando, sabe? Assim, se ergue berrando, gritando, e tu vê que ele tá com a maquiagem assim, tal, bem maneira. E que é como se ele já fosse um demônio, né? Uma entidade, assim, né? Que nem as criaturas que ele mata, né? Esse, inclusive, eu vou dar um spoiler, né? Esse bicho aparece de novo nesse filme, eu vou chamar ele de Evil Ash, então quando eu falar Evil Ash, você já sabe de que eu tô me referindo, né? Só que, felizmente, como nesse momento o sol já nasceu de vez, digamos assim, né? Ele volta ao normal, então basicamente a gente sabe que pelo menos durante o dia ele vai ser um humano normal, né? A pergunta é se quando anoitecer ele já vai estar infectado de novo ou o demônio vai ter que chegar até ele mais uma vez para poder se apossar do corpo dele, né? Aí, o que que o Ash faz? Ele segue até a ponte e encontra ela caída, né? Mais uma vez, é como se ele nunca tivesse descoberto isso, igual ele descobriu no primeiro filme, porque, né, no primeiro filme ele descobria graças à irmã dele que surtava e pedia pra ele guiar ela até a ponte. Então, nesse momento, ele tá descobrindo agora que a ponte tá caída e ele dá um grito assim, não, sabe? Ele começa a ficar puto, começa a ficar, né, frustrado com a situação. Só que daí, antes mesmo dele sair dessa parte aí da ponte, já começa a escurecer e daí ele tem que fugir rapidamente daquela criatura invisível, né? De novo, ele começa a ouvir os gritos e aquele bicho vai atrás dele, sabe? Persegue o carro dele, né? E ele sofre um acidente assim pouco antes de chegar da cabana para aumentar a loucura da cena e depois ele corre dentro da casa. Dessa vez ele é perseguido pelo capiroto invisível que entra atrás dele na casa, inclusive, sabe? Ele corre por vários cômodos assim seguidos com aquela mesma câmera, né? Basicamente o tipo de coisa que o Sam Raimi gosta de fazer. A cena na prática era só o Bruce Campbell correndo, né? E sendo seguido por alguém atrás dele filmando, né? Digamos assim. Só que a interpretação dele agindo como se ele estivesse fugindo de alguma coisa que estava prestes a alcançar dele, sabe? E ele correndo pro lado pro outro e aquela câmera perseguindo ele. A verdade é que é uma cena muito divertida, sabe? Aí, eventualmente o Ash consegue despistar assim o o demônio e daí ele se retira da casa. A gente só vê que ele vai se afastando cada vez mais da residência e a gente vê que o Ash tá escondido dentro do porão, sabe? Aquele mesmo porão onde a irmã dele tinha sido presa, né? No primeiro filme. Então foi ali que ele conseguiu se bloquear pro demônio não ver ele, né? Enfim. Aí, depois disso, a gente é apresentado para dois outros personagens, sabe? Que vão fazer parte do elenco desse filme. A Annie e o namorado pateta dela, sabe? O namorado pateta dela, eu não sei o nome dele, eu vou chamar ele só de namorado pateta ou só de pateta, de agora em diante, né? E a Annie, essa menina daí, ela é filha, né, do velho que é dono daquela cabana, né? E ela também, tipo, aparentemente ela é uma pesquisadora, ela tá chegando de uma viagem que ela encontrou umas páginas perdidas do Necromicon, sabe? E o namorado dela diz que faz uma semana que ela não tem conseguido falar com o pai dela, né? Então os dois já estão imaginando que tá rolando algum problema, mas eles dizem que vão chegar na cabana dentro de algumas horas. Então basicamente esses serão os novos personagens que vão chegar, né? Até essa cabana, porque não dá pra fazer um filme só com o Ash, né? Então, e falando dele, né? De volta pra cabana.
o Ash parece que ele começa a ser assombrado pela residência, sabe? Primeiro, a primeira coisa que acontece dentro daquela casa, que é tipo assim, uma coisa paranormal, digamos assim, é o piano começar a tocar sozinho e aparentemente ele toca a música que ele havia tocado pra Annie quando eles estavam tendo a noite romântica deles antes. Pra Annie não, pra Linda, né? A namorada dele, que ele teve que matar com a pá. Né? Então mostra assim, basicamente ele tá tipo assim, ah, não acredito que eu tô sendo assim, né, perturbado por essa, por essa casa maldita, né? Enfim, aí depois disso a gente é levado pro quintal, né? Por causa que depois que o piano para de tocar, o Ash, ele, por algum motivo, ele chega assim pra olhar pela janela, sabe? E a gente é levado pro quintal e a gente vê que o corpo da Lina tá se erguendo, sabe? Numa sequência também de stop motion, o mesmo efeito que eles utilizaram lá no final do primeiro filme, eles estão usando aí agora, que o cadáver dela tá basicamente dançando assim, ele cata a cabeça dele e bota de volta no lugar, né? Basicamente por quê? Porque o Ash não fez o que ele devia ter feito, né? Que é mutilar ele, tem que desmembrar o corpo. É o que a gente sabe que tem que ser feito, né? Não adianta só decapitar ele. Enfim, né? E daí depois que a Linda dança, né, com esse efeito stop motion, ela vira assim uma atriz mesmo maquiada, né? E o Ash é atacado pela Linda assim e tal, né? Mostrando que as sequências de combate desse filme serão ainda mais cômicas, né? Porque o jeito que ela agarra ele, assim, ela enfia as mãos por entre a porta, uma janela que estava quebrada assim, e fica puxando ele de cara em direção àquela parede, e ele fica dando várias, né, pancadas assim na janela. Só que daí depois disso, assim, depois que ele consegue se livrar das mãos dela, a cabeça dela cai e ele dá um grito e depois assim mostra ele sentado numa cadeira de balanço, sabe? Como se tivesse mostrando que tinha sido só um sonho, sabe? Só um delírio. Só que depois disso, assim, cai no colo dele a cabeça da Linda, sabe? Que daí é outras das cenas que eu considero muito boas desse filme, né? Que é uma cena dele lutando contra essa cabeça da mulher que caiu nele, que começa a morder a mão dele e tudo mais. Só que, né, mais uma vez, assim como a cena dele fugindo do capiroto invisível é basicamente o Bruce Campbell correndo de uma câmera atrás dele, né? Essa cena daí, então, é o Bruce Campbell atuando com uma cabeça, assim, de um manequim, sabe? Claramente é uma cabeça de uma boneca ou algo desse tipo, e ele tá correndo pra lá pro outro, e tocando ela, e gritando, e rolando, tropeçando, e batendo com ela na parede. E honestamente, eu já vi essa cena 4 vezes e sempre funciona pra mim, sabe? Realmente eu acho que mostra o talento do Ash pra comédia física, sabe? Comédia corporal, né? E daí, enfim, eventualmente ele corre até aquela casa lá de ferramentas, né, onde guarda os materiais e tudo mais que tinha também no primeiro filme, e ele prende a cabeça da Linda naquele negócio que eu não sei como é que se fala, como é que se descreve, que é um negócio que tu vai girando uma manivelinha e vai apertando algo ali, né? É isso aí. Ele faz isso assim, ele prende a cabeça da Linda lá e tal. E daí ele vai se preparar pra cortar a cabeça dela ao meio, né? Pra partir ela. Porque ela tá falando um monte de abobrinha assim. Ah, a tua namorada Linda agora tá aqui no inferno, a gente vai torturar a alma dela. Daí ele fala assim, agora tu que vai lá pro inferno, né? Agora you're going down. Daí ele vai catar assim a motosserra, só que daí quando ele abre assim o lugar onde deveria estar a motosserra, aí ele vê que não tá ali, ele fala, cadê a motosserra, né? E quando vê, daí vem correndo o corpo da Linda, sem a cabeça, empunhando a motosserra, né? Aí ele tem que catar uma chave, ele, tipo uma chave inglesa, algo desse tipo, né? Ele defende os ataques do corpo sem cabeça e eventualmente ele toca, ele faz com que a motosserra levante, gire e caia assim no corpo e começa a cortar o corpo da mulher ao meio, e começa a jorrar um monte de sangue pra um ponto na cara do Ash também assim e tal. E depois que ele pega essa motosserra, ele fala assim pra ele começa a se preparar pra cortar a cabeça da Linda ao meio, né? Que não é a Linda de verdade, daí quando vê a cabeça da Linda fica sem a maquiagem de demônio, como se tivesse voltado a ser ela normal, e fala, ai Ash, tu falou que ia proteger, e começa a falar algumas coisas assim e tal. Só que depois ela muda o discurso, volta a ficar com a cara asquerosa e fala mais algumas coisas. Ah, agora ela tá aqui, vai se fuder, e tu também vai se fuder, seu arrombado, quando a gente te pegar. Menos obscenidade, óbvio, né? E daí o Ash dá um grito, ah! E ele corta a cabeça dela meio, né? Aí sim, essa é a primeira vez que ele tá manuseando a motosserra, né? Já que no primeiro filme essa cena nunca aconteceu. Deu pra ver que várias coisas que eles estão fazendo nesse filme é tipo assim, não, agora a gente vai fazer as coisas que a gente gostaria de ter feito, sabe?
Porque basicamente eu diria que esse filme é como se ele fosse uma expansão do primeiro, sabe? É como se fosse uma versão alternativa do primeiro, digamos assim, sabe? O primeiro era um pouco mais preso à realidade, esse aqui é muito mais assim, realmente uma história. Não dá pra dizer que não é de terror, porque com certeza são cenas gráficas e violentas e tudo mais, né? Mas enfim, o Ash daí, a partir desse momento eu diria que é aí que ele se tornou esse maníaco, sabe? Quando ele surta com a cabeça da Linda e raspa ela ao meio, sabe? Eu diria que é aí que ele faz a transição de homem normal, de pessoa normal, pra um doido que daqui em diante ele só vai cada vez mais se afundar nesse mundo de loucura. Enfim, né? Aí o Ash retorna pra cabana, né? E daí ele comete a má decisão, né, de escolher a escopeta entre a motosserra. Ele ainda não tinha entendido que a melhor amiga dele era a motosserra, daí ele solta a motosserra pra ficar com uma arma, né, uma 12, uma escopeta, uma espingarda, sei lá qual é a diferença, né? E daí ele começa a enxergar a cadeira se movendo, sabe? Uma cadeira de balanço tava se balançando sozinha, né? E daí ele chega pra encostar na cadeira e quando ele vai tocar a mão na cadeira, a cadeira para. Daí ele vai caminhando em direção ao espelho e ele dá pra ver que ele tá falando assim, ah, tá tudo bem, não, não, tá tudo bem, né? E daí quando vê o reflexo de dentro do espelho sai de dentro do espelho, digamos assim, sabe? Coloca as mãos no ombro dele e fala assim, cara, tu acaba de cortar o corpo da tua namorada com a motosserra. Isso te soa bem, né? E daí, por isso que né, eu diria que isso daí tá comprovando o que eu acabei de falar, sabe? Realmente, qualquer pessoa que tivesse passado pelo que o Ash passou ia se tornar um maníaco, né? Se tu tivesse que ter matado o teu cônjuge, que não era mais o teu cônjuge, porque te foi possuído por um demônio assassino, e tu tivesse que desmembrar ele, com certeza seria uma experiência que ia te mudar profundamente pra sempre, né? Enfim, aí dá pra ver que conforme o Ash termina esse diálogo com o reflexo dele, é como se o reflexo dele estivesse enforcando ele, sabe? Aí quando volta pra realidade, né, dá pra ver que ele tá se enforcando ele mesmo com a mão dele direita. A mão direita dele tava esganando ele, sabe? Aí quando vê ele começa a notar que a mão direita dele tá ficando escura e se mexendo sozinha, sabe? Daí é como se o demônio estivesse entrando através da mão dele, sabe? E daí dá pra ver que ele tem que segurar a mão quando tem a própria mão, assim, numa interpretação, assim, meio que, né, Chapolin, quando ele tá sendo controlado pelo relógio marciano, né? E daí no final dessa cena ele tá gritando, seus desgraçados, devolvam a minha mão, né? Aí volta pra mostrar a Anne e o namorado pateta dela, né? E daí mostra que eles estão quase chegando na cabana, daí eles deram de cara com um babaca e a Bob Joe. Quem é esses dois? É que Bob Joe é o nome de uma mulher que ela também vai fazer parte desse elenco, sabe? Essa Bob Joe, ela é uma parceira. Não sabemos se ela tinha um relacionamento amoroso ou ela só tirava proveito de um babaca que andava com ela. Que é um caipira lá que ele deve ter algum nome, só que eu também não me lembro, sabe? E é um babaca. Daí então o babaca fala que não tem como eles atravessar pra chegar lá na cabana, porque agora tá com a ponte caída, né? Daí a Annie pergunta se ele não sabe de um caminho, daí o cara fala, eu posso te levar lá por $100, hahaha. Tá, daí basicamente são esses quatro trouxão que vão ir parar lá na cabana e vão se envolver nessa loucurada toda, né? Aí de volta na cabana, o Ash protagoniza outra das melhores cenas do filme, né? Vocês podem ver que várias cenas que chegam aí eu digo que é uma das melhores do filme, mas fazer o quê, né? Esse filme é foda pra caralho mesmo, né? Aí é uma luta dele com a mão dele, sabe? E aí, tipo, é outra daquelas cenas que nada que eu falava fazer jus, é mais uma vez o Bruce Campbell atuando sozinho, digamos assim, sabe? Mas né, ele é como se ele estivesse lutando com a mão dele. Tipo, primeiro ele tenta afogar a mão dele assim, ele coloca a mão dele dentro d'água, quando ele vê a mão dele consegue sair de dentro d'água assim, e começa a catar um monte de louça e quebrar a cabeça dele, sabe? Vários e vários pratos e várias outras xícaras, assim, e ele começa a levar várias pancadas, ele cai e começa a ficar zonzo, né? Aí depois que a mão dele já detonou ele, assim, e tal, a mão dele vê que ele tá apagado, e ela começa a arrastar ele, assim, sabe? Ela vai puxando pouco a pouco pelo chão em direção ao cutelo, sabe? Que a mão dele quer chegar até um cutelo, provavelmente pra matar ele, né? Só que daí quando ela tá bem pertinho, faltava mais algumas. Ela se arrastar mais um pouquinho pra conseguir pegar o cutelo. O Ash crava ali uma faca assim na mão dele, sabe? Na própria mão dele.
Ele enfia uma faca na mão dele direita, assim, agora eu te peguei, seu desgraçado. Daí ele começa a falar assim, quem está rindo agora? Enquanto isso ele pega uma motosserra, sabe? Daí ele fala, ei, quem está rindo agora? Daí ele liga assim, aquela motosserra, vruf, e ele vai lá e corta a própria mão dele fora e voa muito, muito, muito sangue na cara dele, tipo, muito mais sangue do que poderia ter saído, né? Eu nunca amputei a mão de ninguém com a motosserra, mas eu duvido que saia tanto sangue assim, né? Enfim, aí ele arrancou a própria mão dele fora, né? A mão dele direita ele não tem mais agora e voa um monte de sangue assim na cara dele, né? Então, né, agora sim, se tinha alguma dúvida de que o Ash era um maníaco, agora ele com certeza virou um maníaco. Enfim, né? Aí nós vemos. A gente vê mais um pouquinho assim, os patetas seguindo em direção à cabana, né? Eles estão subindo a pé por um caminho que, de certo, o babaca e a Bob Joe sabiam, né? Enquanto isso, depois já volta pro Ash mostrando que ele tá tentando conter a mão dele assim com o cesto, sabe? Ele coloca tipo uma cesta de lixo em cima da mão dele, né? Fica complicado, como é que ele vai matar a mão dele, né? Será que ele tem que picar em vários pedacinhos, né? Enfim, ele coloca assim um cesto, depois ele coloca daí vários livros assim para fazer peso. Só que daí enquanto ele tá fazendo assim um curativo pra mão dele, né? Ele vai ter que botar algumas coisas ali para estancar, né, o pulso dele, digamos assim, né? Aí dá pra ver que a mão, lá no fundo, dá pra ver uma cena típica assim, de filme de comédia, que é aquela, a cesta andando sozinha, e daí a gente vê que a mão do Ash fugiu, né? Aí ele tenta balear ela, né? Ele pega a espingarda dele, rola uma perseguição histérica com a mão mostra o dedo do meio assim pra ele, depois ela acaba caindo numa ratoeira, ele dá uma risada estranha, e depois que ele dá alguns tiros assim na mão, e ele tava convencido que tinha acertado, né? Rola uma cena muito bizarra que simplesmente dá pra explicar, mas é difícil entender qualquer sentido que tenha a ver, sabe? Que tipo, de um buraco na parede que ele tinha feito dos tiros de espingarda dele, né? Começa a sair uns grandes jatos de sangue assim na cara dele, sabe? Mas um jato muito grande, é um jatão assim, como se fosse uma, uma mangueira de bombeiro, sabe? E depois desses jatos de sangue sair, simplesmente começa a sair um líquido escuro, sabe? Como se fosse praticamente um petróleo, sabe? E daí, no final disso o Ash tá completamente lavado dessas substâncias e ele tá puto, ele pensa só a mão do caralho, né? Quando tu sair aqui eu vou te pegar. Aparece pra tu ver, aparece pra tu ver. Aí ele cai de costas assim, bate de cabeça pelo jeito assim, sabe? Arrebenta assim uma cadeira ali que tinha atrás dele. E daí, nesse momento, quando ele tá no chão, ele olha com uma cara muito bizarra em direção a uma cabeça de alce que tem ali nessa sala, sabe? Aquelas cabeças de alce empalhadas. E quando vê, daí a cabeça de alce vira pra ele, sabe? E começa a gargalhar. E daí o Ash fica com uma cara de what the fuck tá acontecendo aqui? E daí todos os objetos daquela sala começam a rir, sabe? Todos os objetos da sala começam a dar gargalhada. Tipo assim, livros começam a dar risada, luzes começam a dar risada. E ele começa a dar risada junto. Ele surta, né? Mais uma vez confirmando, né? Que agora ele tá completamente doido e foi consumido pela loucura daquela casa. Ri, 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 ri. E dele é surpreendido pela chegada desse monte de pateta, sabe? Que eles batem assim na porta e como ele já tava já na mentalidade de defesa. A primeira coisa que ele faz é disparar contra eles, né? Meio que sem intenção. Aí rolam uns momentos de tensão que a gente não sabe o que aconteceu, porque ele atirou na porta, dá pra ver que uma das mulheres deu um grito, ele chega caminhando em direção à porta bem devagar, ele abre, volta depois, e dele é atacado pelos caras assim e tal, né? Primeiro ele sai na mão com o babaca que é companheiro da Baby Joe, aí depois chega o outro cara, o alemãozinho que é namorado da Anne, e os dois começam a descer o cacete nele daí e tal. Aí depois a Anne entra ali na casa do. Na casa dela, na casa da família dela, digamos assim, e ela vê a motosserra suja de sangue, né? Aí ela se começa a imaginar que o Ash fez alguma coisa pros pais dele, né? Aí ele leva mais umas pauladas e eles falam, vamos jogar ele naquele alçapão, né? Naquele porão. Daí ele é jogado lá dentro daquele alçapão que a irmã dele tinha ficado no primeiro filme, né? Aí, no final, assim, a Bob Joe, que foi a personagem que foi baleada por ele, né? Foi ela que deu o gritinho quando tava chegando na casa, que ela levou um tiro de raspão no braço, pelo jeito, né? Daí ela chega assim pra ele e fala assim, eu espero que você apodreça aí embaixo. E dá uma cuspida assim nele, né? Aí a Anne dá play na fita do gravador, né? E rola mais um áudio do pai dela, né? Algo que a gente ainda não tinha ouvido, né? E daí é basicamente o pai dele falando que a mãe
dela, né? A esposa dele, no caso, foi possuída por um demônio e tentou atacar ele. Daí eles vão ficando tipo assim, meu Deus, que horror. E daí o pai da Anne confessa que assassinou a Henrietta, né? Henrietta é a mulher dele. Só que dele disse que ele não teve coragem de desmembrar o corpo dela como ele sabe que deveria. Então ele enterrou ela no porão, né? Aí todo mundo começa a entender o que vai acontecer, né? Tipo, nós, mais do que os personagens, mas o Ash já sabia o que ia acontecer. E quando vê assim, né? A Henrietta desperta, né? Que basicamente é um zumbi, demônio gordona que tava lá naquele porão. E ela se acorda assim com uma maquiagem muito asquerosa. E o Ash grita histericamente, sabe? Com um grito agudo assim, e pede pro socorro dele. Fala: me tira daqui, porra! Aí, né? Aí ele fala: tem alguém lá embaixo com ele. Daí a outra mulher, a Baby Joe, fala: não é possível. E o babaca, que é parceiro dela, fala assim: é verdade, ele deve estar fazendo alguma coisa pra enganar a gente. Só que eles dá pra ver que ele tá tudo com medo já. E ela fala: abre pra ele, abre pra ele, abre pra ele. Daí rola pros momentos assim, de histeria, enquanto a gorda vai se aproximando do Ash, e o Ash tá pedindo socorro e os caras tentando abrir pra ele, né? E daí ele consegue escapar, assim, né? Digamos assim, ele sai do porão e rola uma espécie de luta contra a Henrietta. Olha aí, em primeiro lugar, ela, ela é capaz de esticar o pescoço dela, sabe? Essa mulher daí não é só um demônio como os outros, não sei porque talvez ela já seja demônio há muito tempo, sei lá. Eu sei que ela consegue esticar a cabeça dela de uma maneira bizarra, sabe? E daí ela ainda tava dentro do porão, só que a cabeça dela já tava saindo pra fora. Aí eles tentam fazer a cabeça dela voltar, sabe? Mas ela toca o Ash longe, toca o outro cara babaca longe, aí chega o loirinho pateta que namora com a Anne, chega e começa a dar uns burros assim na cara do bicho, sabe? Pelo menos ele dá um soco de mão fechada na cara do bicho, mas ele é jogado longe também, ele bate de cabeça na parede. E depois, né, eles tentam de tudo que é fora empurrar a cabeça da criatura pra baixo, né? E daí eles vão conseguindo, o Ash e o outro pateta lá, o babaca que acompanha a Baby Joe, começaram a sentar a bicuda assim na cara do bicho. Inclusive uma hora que ela leva, que apertam a porta do alçapão em cima da cabeça do bicho, o olho dele sai voando e vai até a boca da Baby Joe assim e tal, de uma maneira muito, né, cômica, né? Como eu falei, uma cena que é recheada de comédia, apesar de ser um ataque sobrenatural, digamos assim. Aí eles conseguem selar, digamos assim, a criatura e tal lá dentro do porão, né? Lacrando a porta do alçapão de uma maneira bem similar com a que o Scott tinha feito lá com a Cheryl no primeiro filme, né? Mais uma vez mostrando que eles gostavam de aproveitar várias coisas que eles tinham feito no primeiro filme, né? Aí o Ash explica brevemente o que ele sabe a esse grupo de pateta, né? Que são os monstros, que são os demônios, que tem que picar eles em pedaços, né? Que tem que a primeira vez que ele botou esse áudio pra rodar, algo ruim despertou na floresta, né? Aí a Baby Joe surta e quer fugir, ela e o babaca, né, querem dar fora, e o Ash fala pra eles que é impossível, sabe? Que enquanto tá a noite fechada, se sair pro meio do mato, tu vai morrer, né? E daí a Henrietta começa a cantar, sabe? Pra enganar a Anne, que é a filha dela, sabe? Ela fica com o aspecto de ser humano normal e vai cantando uma música infantil, digamos assim, né? E daí, quando ela vai se aproximando assim da mãe dela, o Ash interrompe ela, sabe? Dá pra ver que o Ash segura a mão dela e sacode a cabeça, assim, sabe? Nesse filme, ele é exatamente aquilo que um personagem não pode ser num filme de terror, sabe? Que ele é o cara que tem coragem e ele tem preparo para enfrentar os monstros, né? Que é diferente do que um filme de terror pede. Então, esses filmes, basicamente, eles adquirem um aspecto, assim, de ação, entre aspas, sabe? Porque o Ash, agora, ele é um cara... De certa forma, ele é preparado para lidar com essas criaturas, digamos assim, sabe? Por quê? Por motivos de sim, sabe? Simplesmente porque é assim que ele é, né? Enfim, aí depois que a Henrietta viu que não ia dar certo, né? Que ela começa a falar umas coisas a respeito da infância da Anne e não dá certo. Quando vê assim do nada, a cena se agita porque o loirinho, que tinha sido derrubado pela Henrietta, né? Se desperta como um demônio, sabe? Ele tá com um aspecto muito estranho, os beição largos, o olhão branco, né? Aí ele começa a levitar. Mais uma coisa remanescente daquela cena que a Cheryl fazia, sabe? E ele recita um discurso, digamos assim, sabe? Que é tradicional de todos esses filmes do Evil Dead. A primeira vez que aparece um desses monstros, né? Ou esse caso aqui é a segunda vez, ou até a terceira, se está contando já a Linda também, né? Mas enfim, o demônio ele começa a recitar um discurso pronunciando várias coisas, sabe? Ele fala assim: nós somos aqueles que
fomos e voltaremos a ser, sabe? Nós queremos aquilo que vocês têm, vida, né? Aí no final, e tu vê que fala com vozes diferentes, como se fosse vários demônios falando, talvez, sabe? Aí no final ele começa a gritar Dead by Dawn, que Dead by Dawn é o subtítulo não oficial do filme, sabe? O nome desse filme daí é só Evil Dead 2, né? Mas se vocês verem o pôster, né, tá escrito Evil Dead 2 e embaixo dá pra ver que tá um título assim, Dead by Dawn. O que quer dizer Dead by Dawn? Quer dizer, é morto até o amanhecer, né? Basicamente eles estavam jurando aquelas pessoas de morte que eles todos estariam mortos antes que o sol raiasse, digamos assim, né? Dead by Dawn. Aí ele começa a gritar isso e a Henrietta lá no porão começa a gritar também isso, sabe? A Henrietta fica enfiando a cabeça pra fora, basicamente que nem a Cheryl fazia no primeiro filme, né? Aí esse loirinho ele avança bizarramente, né? E ele ataca o cabelo da Bob Joe, de alguma maneira parece que ele vai querer dar umas mordiscadas assim no cabelo dela, né? E daí o babaca, aquele que é que tem alguma ligação com essa guria, ele chega lá pra tentar ajudar ela e ele apanha, sabe? Ele leva um tapa na cara, o cara segura ele pelo pescoço e joga ele pra cima, assim, de cabeça no telhado, né? Aí a- o Ash sai correndo assim da sala e a guria fica puta com ele, a Anne, e fala assim: Nos ajude, seu covarde de merda, sabe? Ela dá um berrão assim e tal. Mas é óbvio que o Ash não tava fugindo, né? Ele volta empunhando um machado, né? E ele ataca o loirinho assim, simplesmente arrebenta ele, sabe? Simplesmente ele chega e enche o bicho de machadada e começa a voar um monte de sangue verde. Por algum motivo, esse personagem sangrava verde, né? Não vou dizer que é uma questão de censura, porque os outros personagens do filme sangram vermelho, mas esse cara nem sangrava verde, tá ligado? Enquanto ele tá picando ele em vários pedaços e vários golpes de machado, a guria tá gritando, ah, ah, a ele assim, apavorada, sabe? E daí no final dá pra ver um áudio que não fica claro quem é que tá falando, mas tá alguém falando assim, we live still, que quer dizer assim, nós ainda vivemos, né? Que é como se fossem as criaturas jurando que elas vão voltar, né? Aí os quatro sobreviventes se reúnem, né? Todos eles assim com uma cara de choque depois de ver aquilo ali tudo. E a cena rola uma transição depois, tal. Eles chegam um perto do outro, depois a cena já pula pra outra parte, digamos assim, sabe? E daí tá o babaca e a Baby Joe olhando pela janela, daí o babaca começa a constatar, assim, que o caminho que eles vieram desapareceu, sabe? É como se a floresta tivesse se movido. E obviamente que foi isso que aconteceu, né? A gente sabe que a floresta desse filme até estupra as pessoas, né? Aí começa a rolar vários barulhos aleatórios, sabe? Vários takes, assim, a câmera começa a se aproximar de várias partes aleatórias da casa e começa a dar um monte de estalo, né? E todos eles começam a ficar apavorados com o que tá acontecendo, com o que tá acontecendo. E o Ash, por algum motivo, tenta explicar o que tá acontecendo como se ele soubesse. E aparentemente ele tava certo, né? Que ele fala assim, é como se algo tivesse querendo entrar no nosso mundo, né? Aí depois que os barulhos param, uma única porta da casa se abre, assim, sabe? Pra um cômodo que não, né? Próximo deles, né? E daí eles ficam, nós temos que ir lá ver, será que nós deveríamos ver, né? Daí o Ash vai, a Anne decide acompanhar ele, e depois que os dois entraram lá, os dois, né, a Bob Joe e o babaca que acompanha ela, decidiram ir junto, porque ficaram com medo de ficar sozinho, né? E daí quando eles chegam lá, eles dão de cara, assim, com o fantasma do pai da Anne, né? Num efeito muito estranho, muito bizarro, que parece uma versão muito horrível, muito piorada do Zordon, do, do Power Rangers, né? Pra quem tá ligado nessa referência, né? Aí o fantasma aparece e avisa pra eles que eles precisam traduzir as passagens restantes do Necronomicon, né? Justamente aquelas passagens que a Anne encontrou lá quando ela tava fazendo a viagem de volta aí pra essa casa, pra essa cabana, né? Que eles precisam fazer isso pra conseguir salvar eles mesmos e salvar a alma do velho que tá preso, digamos assim, né? Aí no final da cena a Bob Joe surta por causa do reaparecimento da mão direita do Ash, né? A mão tem um momento assim que ela fala assim, ai, fulano, para de apertar minha mão tão forte. E o cara fala, mas eu não tô segurando tua mão, né? Aí eles olham pra baixo e a mão, aquela mão do mal do Ash ali e tal, tá ali segurando a mão dela, assim, tá? Daí ela surta, dá uns gritos e ela fica apavorada e ela derruba o lampião, né? Que tava na mão da Anne, se eu não me engano, né? Aí após eles reacenderem as luzes, né? O babaca fala assim, ué, cadê a Bob Joe? Né? Então, basicamente a gente é informado que a Bob Joe
não tava mais dentro da casa, né? Aparentemente ela fugiu pra fora. Aí a gente muda pra floresta, dá pra ver que a Bobby Joe tá correndo pelo meio do mato gritando que nem uma doida, e a gente sabe que ela vai se dar mal, né? Eventualmente ela acaba sendo atacada por umas árvores, né? Numa cena que também é remanescente do primeiro filme. Mas dessa vez eles não quiseram fazer outro estupro de árvore, né? E eu não sei como é que eu me senti, porque a cena do estupro de árvore é uma cena muito boa, no sentido de que ela realmente é uma coisa assustadora, mas, né, todo filme que eles vão fazer, eles vão usar fazer sempre a mesma cena, né? Enfim, mas essa cena foi diferente. As árvores matam a menina, mas de outra forma, né? Aí depois volta pra cabana de novo, né? O, o Ash e a Anne estão trabalhando nas páginas restantes do Necromicon, né? O que eles deveriam estar fazendo. Enquanto isso, o babaca ainda pergunta pro Bob Joe, sabe? Ele quer saber onde é que ela tá e eles falam que eles deveriam ir atrás dela. Daí o Ash olha pra ele, olha só, se ela saiu e foi pro meio do mato, já eras, meu irmão. Ela tá, ela tá morta, tá ligado? Não tem nada que dá pra fazer sobre isso, né? Aí depois o Ash pergunta pra Anne sobre os desenhos que estavam nas páginas restantes, né? Daquelas páginas do Necromicon que eles estavam mexendo ali naquele momento. Aí a Anne explica que, isso aqui tá falando sobre um herói dos céus que destruiria o mal, sabe? Que tá falando que ao redor do ano de 1300 alguma coisa, né? Chegou um cara dos céus que o trabalho dele era destruir o mal, né? Aí o Ash comenta assim: ele não fez um trabalho muito bom, né? Isso deixa eu dar um spoiler: se essa pessoa que eles estão falando é ele mesmo, né? Então ele tá certo em dizer que não fez um trabalho muito bom, né? Enfim, aí ele fala sobre duas passagens importantes que ela encontrou na tradução dela. Ainda bem que ela deve ter um sumério antigo muito avançado para traduzir tão bem, tão rapidamente, né? Ela fala que a primeira faz com que o mal se manifeste de forma física, né? Aí o Ash pergunta: mas por que adianta? Por que a gente quer fazer com que esse bicho se manifeste de forma física, porra? Aí ela fala: é que a segunda abrirá uma espécie de fenda no tempo e espaço, né? E pode enviar essa manifestação para outro lugar. Então, basicamente, eles querem, né, teleportar o demônio, né, para outra dimensão, né? Aí, enquanto eles estavam distraídos fazendo essa pesquisa, o babaca toma a carabina do Ash, né? A 12, a espingarda dele, né? Aí ele fala que nós temos que ir atrás da Bobby Joe, e o Ash fala: seu idiota, tu vai matar a gente não tem que ir atrás dessa guria, fudeu pra ela, deixa pra lá. A nossa única chance de vencer dessas criaturas é essas páginas. Aí ele vai lá e agarra as páginas na mão deles e toca no porão, né? Porque sim, porque é um velho filho da puta caipira do caralho, né? Aí tocou lá no porão junto com a Henrietta, né? E fala: agora vocês vão me ajudar a ir atrás da Bob Joe, né? E daí eles vão porque o cara tem uma arma, né? Aí na entrada da cabana, o babaca dá uma coronhada assim no Ash, porque o Ash tava, digamos, fazendo um corpo mole, né? E daí a guria fala: ai, para com isso, seu filho da puta. E o Ash fala: eu vou te bater. E o cara fala: se tu bater em mim, te dá um tiro, né? É todas essas tretas daí e tal. Aí eles vão se afastando cada vez mais da cabana, né? Dá pra gente notar que é como se as árvores realmente se movessem, já dá pra te enxergar que eles estão notando que as árvores estão fechando o caminho deles, digamos assim, sabe? Aí até o Ash comenta assim: agora, não tem nem mais caminho pra onde a gente seguir, né? Porque basicamente as árvores fecharam o caminho deles. Aí o cara começa a gritar assim: Bobby Joe! Bobby Joe! Daí o Ash grita: para de gritar, filho da puta, tu vai matar todos nós. Aí ele pega e dá mais uma paulada com a arma assim no Ash, né? A mulher fica puta e tenta se botar nele também. Ele toca a mulher longe, né? A N. Né? Aí o cara fica gritando mais algumas vezes sempre pelo nome da Bobby Joe, que a gente sabe que já tá morta. Até que daí, né, o Evil Ash aparece pra atacar ele, né? E pra quem é o Evil Ash? Como eu tinha dito pra vocês, o Ash ia voltar a virar um capiroto e é nesse momento. Ele vira um, uma dessas entidades demoníacas, né? E ele ataca daí esse cara, daí dá umas pauladas nele, e depois disso ele corre atrás da Anne, né? A Anne foge, né? Ela chega a voltar pra dentro da cabana. Aí quando vê, ela enxerga o Evil Ash, né, do lado de fora ainda, assim, falando assim: junte-se a nós, eu vou te pegar ele, né? E daí ela corre e fecha a porta assim e tal. Ele tenta bater assim na porta pra derrubar, mas ela tá conseguindo manter a porta fechada, né? E daí, e quando ela vê que pararam de bater na porta, ela chega lá e pega aquela adaga, sabe? Aquela adaga que tinha desde o primeiro filme, né? Que tem um cabo de esqueleto e tal, que ela também existe nesse filme daí, né? E daí, numa cena lenta, a Anne caminha até a porta dos fundos, né? No momento assim que realmente
a parte do terror do filme tá se prevalecendo, né? E daí ela tá se preparando pra HP, pra HP. Ela tá se preparando pra golpear o Evil Ash assim que, né, ele abrir a porta. Daí quando ela vê alguém mexendo na maçaneta, ela fica preparada. E quem abre a porta, né, pra surpresa de todos, é o babaca que ele sabe. O babaca que tinha roubado a espingarda e a guria, só que assim que ele abriu a porta, a guria já mandou a facada na direção dele e ela acertou a facada dele. É uma cena que sempre me faz dar risada, né? Apesar de ser um golpe de faca, né? Aí, enquanto isso estava acontecendo, assim, o Evil Ash aparece pra atacar ele, sabe? E daí ela fica tentando fechar a porta e ela não consegue fechar a porta, porque cada vez que ela tenta fechar, ela bate com a porta no corpo do cara que ela esfaqueou, sabe? E daí depois de uma cena que rola uma grande gritaria no final, né? Que finalmente a Annie consegue remover o corpo do cara, fecha a porta ali e tal, e ela começa a gritar, enquanto o Evil Ash tá batendo assim na porta, né? Mas uma hora o cara simplesmente para de bater, né? E ela caminha até o babaca, tá? Na intenção de socorrer ele. E daí ele tá vivo ainda, ela remove a adaga do corpo dele, que ainda tava gravado e tal, e depois ela vai arrastando ele tal, até um quarto, né? Até outro cômodo da casa, né? Só que infelizmente para esse babaca, né? Aí ele deixa ele bem na beirada do alçapão. Isso permite que a Henrietta puxe o corpo do cara pra dentro do porão junto com ela, né? E a morte do babaca é muito ridícula, sabe? E ela é muito exagerada, sabe? Depois que o corpo dele entra pra dentro do porão, começa a voar muito sangue. Só que é um sangue que parece uma pomarola, tá ligado? Parece assim um molho de tomate. E a guria lavada de sangue, ela fica, ai meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí quando vê o Evil Ash aparece atrás dela, ergue ela assim, acima da cabeça e joga ela de costas assim na parede, sabe? Aí tu pensa, putz, agora fudeu, né? Agora tá só os dois assim, e o que que essa guria vai fazer? Só que daí, antes do Ash, né, o Ash do mal executar ela, ele encontra no chão aquele pingente, sabe? O mesmo, o pingente que ele tinha dado pra namorada dele, pra Linda, né? Tava ali caído no chão da casa, no momento exato, perfeito para evitar que ele fizesse uma tragédia, né? E dá pra ver que aquilo lá faz com que ele se reconecte com o seu lado humano, né? Mais uma vez, é uma coisa que não faz muito sentido, a gente nunca tinha visto uma pessoa que era um desses demônios voltar ao normal, por qualquer razão que fosse, né? Mas o Ash, por alguma razão, é capaz de voltar ao normal. Depois que ele chega aquele pingente, ele dá um grito, sabe? Não! Sabe? E volta a ser o bom velho Ash de sempre. Aí, né? Aí ele ataca ele com o machado e ele começa a escapar dos golpes. E ele fica, eu tô bem, para com isso, caralho. Aí rola mais uma. Ele faz ela parar de bater nele, e daí depois que ele tinha feito ela parar de bater nele, ela ataca ele mais uma vez. Ele escapa mais um pouco e agarra ela e fala: Porra, para de me atacar, tô de boa agora. Tu não tá entendendo? Aí ela fala assim: É, tu tá de boa agora, mas por quanto tempo, né? Mesmo assim, se a gente quiser sair, se dar bem nisso, a gente precisa pegar e dos papéis, sabe? Daí o Ash fala, bom, então nós temos que ir até aquele porão, recuperar as páginas e enfrentar essa bruxa, sabe? A bruxa sendo a Henrietta, né? Aí mostra a Henrietta lá no porão, assim, numa cena que ela tá, sei lá, assim, só mostra a cara dela, sei lá, com uma risada escrota, assim, e tal, né? Aí, enfim, né? A seguir, né, a gente vai pra uma cena que é famosa, né, pra quem conhece a franquia, pra quem conhece a trilogia, né, que é basicamente a sequência Groovy, né, que é uma montagem, sabe, eles entram lá na, naquela casinha lá de materiais e o Ash, ele faz o enjambre dele, né, que é o que viraria a imagem dele, digamos assim, icônica, né, que ele faz com que a motosserra, aquela, fique engatada no braço dele direito, sabe? Ele faz o engate, o encaixe, né? Que daí ele enfia aquela motosserra assim na mão dele, né? Claro que isso é um bagulho completamente absurdo, não tem como tu fazer esse tipo de coisa, né? Não tem como tu instalar uma motosserra no teu braço, mas é por isso que eu falei, esse filme daí, o Ash, ele é muito badass, sabe? Ele é muito, assim, um personagem que tu pode botar ele pra interagir com super-heróis da Marvel, super-heróis da DC, sabe ligado? Ele não é um ser humano normal, apesar de que tecnicamente ele é um ser humano normal, ele não se porta como um, ele não age como um, né? E ele não é interpretado como um, né? Aí, depois que ele instalou aquele braço de motosserra assim, ele vai lá e ele corta assim a ponta da carabina, sabe, pra ficar com o cano cerrado e dá uma paulada assim, daí a câmera dá um zoom na cara dele. Esse filme inteiro ele já tá cheio de cicatriz na cara, sabe? Desde o começo do filme, eu acho. Eu não sei qual cena que ele ficou assim, não sei se foi quando ele brigou com a mão dele, mas ele já tá cheio de cicatriz na cara e são cicatrizes que ele vai ficar pro resto da série, sabe?
Tipo, nesse filme e no próximo filme ele vai ter essa cara toda fodida e tal. Então ele tá com um aspecto muito assim de um cara que passou por maus bocados. E porque ele realmente passou, né? Aí depois que ele tá com a 12 preparada, tá com a serra elétrica preparada, ele fala assim, groovy. Que groovy basicamente é uma gíria de velho pra falar legal, maneiro, sabe? Um bagulho assim de velho. Enfim, aí o Ash corta o alçapão, né? Mostra ele passando assim a serra elétrica, de certo eles perderam a chave, não sei, né? E daí a Anne vai esperar ele ali em cima, né? Enquanto ele vai lá no porão encontrar as páginas, né? Aí é uma cena assim que rola um pouco de exploração, né? Não é tão rápido assim, né? Mas enquanto ele vagou entre ratos, ossos e sujeira, né? Inclusive ele encontrou os ossos do babaca lá que foi devorado pela Henrietta, né? Ele encontra as páginas molhadas, né? E daí quando ele chega até a entrada assim do porão, digamos assim, né, a escadaria que levaria para ele subir de volta, ele consegue jogar as páginas para ele, mas daí antes dele subir, sabe, dá para ver que a Henrietta pega os pés dele assim pelos degraus, por entre os degraus da escada, sabe, e agarra eles pelos calcanhares e ele, opa, é derrubado, né? Mas enquanto isso dá para ver que a Anne já tá recitando a primeira parte dos ritos, né? Só que a gente sabe que a primeira parte dos ritos quer dizer que faz com que os os corpos dos demônios, né, se materializem, né, os espíritos se materializem, né, e depois disso um pouco de silêncio toma conta dessa cena, sabe, depois que ela fala isso, ela não começa a fazer o segundo rito de imediato, ela olha pra trás, etc, ela não sabe o que aconteceu lá embaixo, tá com medo que o Ash tenha morrido, por exemplo, né, e daí a Henrietta sai do porão, né, o que dá a entender que ela se deu por, saiu por cima, digamos assim, né, e ela ataca ele, sabe. Só que infelizmente ela tá atacando a guria de um jeito não letal, né? A mãe dela, digamos, tá atacando ela, né? A velha tá meio que levitando e puxando ela pelos cabelos também, sabe? Só que daí, nisso o Ash começa a sair assim do. Né? Toca uma música épica, ele começa a sair do porão fazendo o retorno dele, sabe? Com a 12 dele e com a motosserra. Nem sei se ele ainda tinha 12. Acho que sim. Enfim, daí ele chama o bicho pro pau, né? Então ele fala, vamos sair no pau, filho da puta, né? A Henrietta vai atrás dele, né? Ele sai no soco, assim, literalmente, ele, em vez dele dar tiros ou furar ela, eles trocam porradas, tipo assim, um box, e o Ash começa a cagar a velha a pau, né? A velha demônia a pau. Até que daí a mulher começa a se transformar naquele monstro pescoçudo que a gente já tinha visto um pouco há um tempo atrás, né? Só que daí agora é uma transformação muito maior, até porque agora ela tá exposta, né? Dá pra ver que ela fica bem grande, o pescoço dela cresce, tipo assim, cresce real, deve ficar com uns 2 metros de comprimento, sei lá, né? Tô inventando medidas aqui, né? E daí. E também essa cena daí, parte dela acontece em stop motion, sabe? Esse monstro também é feito em stop motion, né? Aí a Anne cantarola a mesma música que a velha tinha cantarolado pra ela muito tempo atrás, sabe? E pelo jeito isso distraiu a criatura, de certo, da mesma maneira que o Ash voltou ao normal porque ele viu o pingente, então talvez essa velha tenha se distraído quando ela viu essa música. Só que daí o Ash aproveita essa distração pra matar a velha, né? Até porque era o objetivo. Ele chega assim, ele corta os 2 braços assim desse demônio e depois ele corta o pescoço dele fora, assim, com a motosserra dele, puff. Aí a cabeça dele tava caída assim no chão, né? A cabeça cortada do demônio tava caída assim no chão e ela começa a falar assim, quer dizer, esse demônio, várias vezes durante esse filme, ele tinha falado: eu vou engolir a sua alma, eu vou engolir a sua alma, sabe? I'll swallow your soul. Aí, a cabeça dele, depois que ela tinha sido decapitada, ela tava falando isso, sabe? I'll swallow your soul, I'll swallow your soul. Aí o Ash aponta assim a 12 na cara dele e fala assim: swallow this, né? Que quer dizer, engole isso. E estoura a cabeça dessa porra desse bicho, né? Com um tiro de 12. Aí os dois se abraçam numa cena que também, sabe? É bem sério, bem interpretado. Dá pra ver que a guria tá chorando, ela tá apavorada depois de tudo que ela passou, né? Depois de ver a mãe dela virar um demônio monstruoso depois de ser explodido. E o Ash abraça ela realmente assim num bagulho assim de conforto e tal. Podia também ser o início de um clima, né? Só que daí, antes que essa cena pudesse ir pro final mesmo, o filme ainda tem uns 10 minutinhos, né? E vai rolar mais treta antes de acabar bem, né? Que basicamente dá pra ver que os espíritos dos demônios da floresta começaram a se reunir pra atacar a cabana, sabe? Basicamente pra matar eles, eu imagino, né? E daí, inclusive, um grande rostão feio, sabe? É como se fosse uma árvore com o rosto do demônio de uma árvore, sabe? Ele enfia assim a cara assim na porta, né? E daí o Ash fala, olha,
faz aí, não se importa com nada disso, ignora toda essa loucurada que tá acontecendo, esses bichos que estão atacando a casa, e lê o resto do ritual, né, pra gente conseguir se livrar deles. Aí, enquanto a Anne tava recitando as coisas necessárias, sabe, ela é esfaqueada pelas costas, sabe, pela mão direita do Ash. Então, essa mão direita do Ash deu trabalho o filme inteiro, tá ligado? Ela chegou atrás da mulher e enfiou aquela daga, sabe, na paleta dela, e ela cai assim no chão, e daí enquanto ela tá caída assim no chão, a guria consegue continuar recitando o rito, sabe? Ela vai até o final mesmo depois de ser esfaqueada, então, né, ela vai conseguir fazer com que o portal se abra. E daí, enquanto o portal tá se abrindo, o Ash tá tendo que lutar pela vida dele, sabe? Ele foi apanhado por um demônio gigante tamanho de uma árvore, só que daí quando o bicho trouxe ele pra perto da boca dele, o Ash começou a perfurar a cara dele assim, cortar a cara dele assim com a serra elétrica, né, com a motosserra, retalhando a cara do demônio árvore, né? E daí os demônios já estavam cantando vitória assim: nós ganhamos, a vitória é nossa, sabe? Eles estavam preparados para ganhar, só que daí a gente escuta a Anne falando as últimas palavras antes de capotar. Provavelmente ela morreu, né? Ela conseguiu falar no último momento as palavras para completar o rito, fazendo com que esse seja o segundo filme seguido que todo mundo morra, além, tirando o Ash, né? E daí, antes que o Ash morresse, o portal se abre e começa a sugar tudo para aquele lugar, sabe? Suga ah, os demônios, suga o carro do Ash, suga as árvores, suga tudo. Só que daí parece que vai acabar assim. Inclusive, acho que a Anne não morreu, acho que ela se levanta e tal. Ela e o Ash se aproximam. Parece que ia chegar ao fim aí essa cena, sabe? Aí é que eu não tenho certeza se a guria se levanta. Agora me deu um branco aqui e tal. E eu não anotei nada especificamente sobre isso. Só que a moral da história é que o portal, em vez dele fechar quando os demônios todos foram sugados, ele continua aberto por mais um tempo e começa a sugar o Ash. E tu fica assim: puta que pariu, eu não acredito que ele vai ser levado pro outro mundo. E pra onde será que ele vai ir? Aí ele começa assim: não, não pode ser, eu não quero passar por isso, não, não. E ele é sugado, ele vai parar no outro mundo, né? Aí o filme já é um finalzinho, isso aqui vai ser mais um cliffhanger, né? É mais um final falso, digamos assim, porque assim como o primeiro filme, quando eles fizeram o primeiro filme, eles não sabiam o que ia fazer o segundo. Esse segundo filme, quando eles fizeram ele, eles não sabiam que ia ter um terceiro. Então, basicamente, eles acharam que saber, vamos fazer um final bem doido, bem maluco, que, né, a gente não sabe se a gente vai ter que seguir com isso aqui adiante, né? E basicamente ele vai parar lá no ano de 1300 e pouco, sabe? Ele chega num mundo que tá com um monte de cavaleiro, sabe? Cai ele, o carro dele, ele com a mão, o braço de motosserra e a arma dele, pelo menos isso, né? Aí ele começa a ser rodeado por um monte de cavaleiro que provavelmente vai atacar ele. Só que daí vem voando um demônio, né? Um demônio tipo aqueles que o Ash enfrenta, só que esse daí é uma versão voadora, indicando que talvez aí no passado eles eram mais fortes, talvez, porque, né? Uma versão voadora é melhor do que uma versão que não voa, né? Enfim, tá vindo um demônio se voando em direção às pessoas, né? Aí o Ash puxa a 12 dele, a espingarda dele estoura a cabeça do bicho, sabe? E depois que ele mata esse demônio assim e tal, né? Gira 12, guarda assim, todo cheio da balaca, né? Agora que ele é o super mega Ash, fodão. Aí quando vê assim, os caras falam: ah, esse é o cara que te falou, viu falar da profecia, o herói que ia cair dos céus e ia nos salvar dos Deadites. Que Deadites é uma expressão que ia ser revivida no próximo filme e inclusive na série também. Que Deadites seria basicamente o jeito que eles chamam esses demônios, esses que possuem o corpo das pessoas, sabe? Daí ele fala: ah, o cara que vai nos salvar. Daí eles ficam: viva, viva, viva. E o Ash fica: não, não, peraí, não, não, não quero fazer isso. Daí ele tá tipo assim, né? Muito puto que ele foi parar no passado e agora ele tem que salvar o povo do passado que acha que ele é um herói, né? E eu vou deixar um spoiler do terceiro filme, apesar desse final, eu dito pra vocês que é um final falso, a verdade é que sim, o terceiro filme vai ser com esse tipo de plot. O terceiro filme é no passado, é ele lidando com cavaleiros e lutando contra demônios no passado também e tal, né? Mas não é a partir desse momento, sabe? Assim como esse filme daí, ele toma liberdades com relação ao primeiro filme, né? Ele faz remake, assim, né? Ele refaz algumas cenas, assim, do primeiro filme. O terceiro filme também é assim, ele se passa no passado, ele se passa com um portal que abriu, sugou o Ash, digamos assim, né? Só que
não é nesse contexto aí, sabe? Ele vai começar em outro cenário, as armaduras das pessoas vão ser diferentes, até porque o terceiro filme saiu 5 anos depois desse daí, né? Então foi quase tanto tempo quanto demorou pra sair o segundo com relação ao primeiro, foi o terceiro com relação ao segundo, né? Mas é isso aí. Esse era o segundo filme da franquia Evil Dead, né? Da minha trilogia favorita. Eu amo esse filme, é muito legal. É terror e comédia, é menos terror que o primeiro filme, né? Mas mais terror que o terceiro, já vou deixar spoilado isso, né? Mas independentemente, todos esses filmes são fantásticos e eles realmente, apesar deles serem o mesmo universo, serem realmente incríveis, eles são incríveis da sua maneira, sabe? As coisas que eu gosto no primeiro filme, as coisas que eu mais curto, não tem realmente nesse segundo, mas as coisas que eu mais curto nesse segundo, é claro que não tem no primeiro nem no terceiro, sabe? A cena dele brigando com a mão dele, a cena dele brigando com a cabeça da Linda, sabe? Ele colocando a serra elétrica pela primeira vez, ele instalando o serra elétrica no braço dele, sabe? Enfim, e toda a cena final ali é uma loucurada, ele indo parar no passado. A primeira vez que eu vi ele chegando no passado, eu fiquei chocado, eu nunca imaginava que o filme ia terminar dessa forma, sabe? Realmente me pegou de surpresa, sabe? E o Ash aqui, nesse filme, ele começa a se transformar nessa figura que é lendária e pra mim é um dos meus personagens favoritos, sabe? Ele se torna muito interessante de acompanhar as coisas que ele fala, o jeito que ele pensa, assim, tipo, ele cresce tanto, ele fica tão foda que ele fica grande demais para ser um personagem de filme de terror, sabe? Basicamente, a maioria dos filmes de terror não tem protagonistas muito fortes, sabe? Meio que o gênero requer que os protagonistas sejam meio que bunda mole, sabe? Se eles forem muito foda, muito badass, meio que tu acredita que eles conseguem ganhar dos demônios e o temor diminui, sabe? E é isso que resolveram fazer com o Ash. O Ash se tornou tão foda, tão interessante, que ele foi parar em outras histórias, sabe? Ele foi parar em jogos, ele foi parar em histórias em quadrinhos, fez vários crossovers, sabe? Ó, já tá chegando na hora de encerrar esse episódio, mas eu já tô fazendo assim, as considerações finais, né? Então, tipo, né, o Ash, ele cresceu, se tornou maior ainda que a franquia Evil Dead, mas, né, além disso, eu acho que ele se tornou sinônimo dessa franquia, sabe? É a principal razão de eu não gostar daquele remake que fizeram nos anos 2000, porque, tipo, pra mim, Evil Dead é Ash Williams, sabe? Evil Dead é Bruce Campbell, sabe? Não tem como fazer remake, não tem como fazer reboot dessa série, sabe? Tem que deixar ela morrer sem enterrada. Tu pode fazer uma série derivada, uma série parecida, tu até pode pedir pra, sabe, usar os mesmos conceitos, sabe? Tipo, só, eu quero usar o livro do Necronomicon, eu quero usar essa mitologia suméria antiga, eu quero lidar com isso. Porém, não chama de Evil Dead, tá ligado? Não chama de Evil Dead porque, olha, tentar vestir esse sapato ser grande demais, sabe? Não adianta. Só existe um Ash Williams, só existe um Bruce Campbell e ele faz Evil Dead ser o que é, sabe? A personalidade dele, o jeito que ele fala, o jeito que ele se expressa, o jeito que ele age, sabe? Enfim, né? Toda a atuação dele nesse filme tá sensacional. A comédia tá funcionando pra caralho, as cenas de loucura, as cenas de surto, sabe? E tu vê, tu acredita que, né? É muito engraçado ver o quão diferente esse Ash do segundo filme é do primeiro filme, sabe? Apesar de ser o mesmo ator e de ser o mesmo personagem, ainda assim, né? Dá pra ver que o conceito por trás dos personagens, o que, que eles deveriam fazer e a impressão que eles iam passar pra audiência era completamente distinta, né? Mas enfim, sou muito grato pelo Sam Raimi e o Bruce Campbell ter insistido nesse projeto de Evil Dead, né? O primeiro filme é fantástico também, mas o que eles fizeram no segundo é outra coisa completamente diferente e completamente sensacional e transformou o Ash Williams, sabe, assim, num ícone pop que vai viver pra sempre, né? E imortalizado com a imagem do Bruce Campbell, né? Porque apesar de o Ash Williams ser um personagem fictício, tipo assim, que não necessariamente tem que ser o Bruce Campbell, o rosto dele, né? Nessa fase que principalmente no segundo e terceiro filme, né? É o que as pessoas sempre vão reconhecer quando falar de Ash Williams, quando falar de Evil Dead, né? Então é isso aí. Amanhã eu vou trazer mais um review aqui nesse Monkey Madness 2021. Dessa vez falando do terceiro filme da franquia Evil Dead, que na verdade ele não se chama Evil Dead 3, ele se chama Arm of Darkness. Mas é isso aí, né? Amanhã vai ser meu 10º review e isso aí. Continue quem estiver acompanhando. Espero que tenha curtido o Monkey Madness 2021 e valeu!